Boa noite, boa noite, boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Por quê? Porque Jesus ele é os 10 mandamentos. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Olha o que Jesus está falando, ó. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e inofensivo como as pombas. Entendeu? Aqui Jesus Cristo diz para você ser prudente como a serpente. Porque a serpente no hebraico significa sabedoria e conhecimento. Entendeu? E olha o que Jesus diz aqui também, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Está escrito assim, ó. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, e as pratica, semelhá-lo-ei a um homem prudente. Um homem prudente como a serpente. A serpente significa sabedoria. E o que é a serpente? A serpente é Cristo. Jesus Cristo, ele é a serpente. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus Cristo afirma: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Jesus ele é a serpente. A serpente é sabedoria e conhecimento no hebraico. Então, irmãos, e o que é a serpente? As serpentes são os 7 Espíritos de Deus que falam no Apocalipse. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus diante do trono. Os 7 Espíritos que é o Espírito Santo. E quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Deus revela o seu corpo espiritual para Moisés. Deus revelou o corpo espiritual para Moisés, em Êxodo 33, versículo 23. Aí você pega os 7 Espíritos de Deus do Apocalipse, com o corpo de Deus Pai que revelou para Moisés, dá 8. Quando Jesus nasceu num corpo de carne, deu 9. Por isso que Jesus é chamado a serpente no hebraico. E a serpente é o número 9. Entendeu? Que são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9, a serpente. Por isso que quando você vai no Evangelho de João, capítulo 10, capítulo 10 são o quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que é a palavra de Deus, os 10 mandamentos é Jesus Cristo. Então, quando você vai ler João, capítulo 10, a epígrafe do texto fala o bom pastor. Por quê? Porque o bom pastor são os 10 mandamentos. Aí diz aqui assim, ó. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aí quando você vai no versículo 9, o 9 são os 7 Espíritos de Deus, o corpo do Pai e o corpo do Filho, que dá 9. Quando você vai no versículo 9, está escrito assim, ó, Jesus falando, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pasto. Entendeu? Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 14, versículo... acho que é capítulo 8, não vai dar para me ler, não vai dar tempo. Aqui fala, a quem ouve as minhas palavras tem a vida eterna.